trataremos dele com um assunto que aparentemente não se demonstra muito interesse, né? É a chamada extinção da personalidade jurídica. Isto é, extingue-se a personalidade jurídica com a morte da pessoa natural. Então, vamos tratar da morte. Mas da morte trabalhada através dos seus aspectos jurídicos, né? Então, e as suas consequências, portanto, jurídicas também. Existem a morte real, a morte simultânea, também chamada comoriência, e existe a chamada morte presumida. Tá? Muito bem, morte real. Eu costumo esclarecer aos alunos que a morte real é aquela que é destacada com a presença do corpo, ou seja, a pessoa morreu, independentemente do motivo da morte, acidente ou doença, existe o corpo, então a morte real ela é caracterizada simplesmente com a presença do corpo, a existência do corpo. A família, logicamente, ante essa proposta, irá providenciar, eventualmente, o processo de inventário ao rolamento. Tá? Morte real. Na sequência, a segunda espécie de morte jurídica é a chamada morte simultânea, também chamada de comoriência. Esta morte simultânea, ou comoriência, ela é trabalhada no artigo 8º do Código Civil. Lerei para vocês e vamos tentar interpretar. Se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum precedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, se nós vamos interpretar a rigor ao pé da letra, duas pessoas falecem no mesmo acidente, tá? Dois amigos, né? E chegou lá o resgate, chegou lá a ambulância, né? Para poder averiguar o estado das pessoas e verificou-se que ambos estavam mortos. Então, segundo esse artigo, há que se presumir que ambos morreram na mesma ocasião, não no mesmo acidente. Não se sabe destacar qual deles primeiro faleceu. Então, se faleceram, segundo o Código, na mesma ocasião, há que se presumir que o quê? Cada um deles deverá, a família, providenciar a abertura do processo sucessório de um ascendentes, descendentes, cônjuge sobrevivente, colateral até quarto grau. O outro, ascendentes, descendentes, cônjuge sobrevivente e colateral até quarto grau. Então, não precisaria ter esta redação, esse dispositivo, porque é a normalidade. Só que tem um detalhe, o artigo 8º, o legislador, propositalmente ou não, deixou de esclarecer que este artigo se aplica quando essas duas pessoas ou mais, esses indivíduos, forem descendentes um do outro, herdeiros um do outro. Aí sim, aplicar-se-á literalmente o artigo 8º. Então, exemplo da aplicabilidade desse artigo 8º. Marido e mulher, casados pelo regime da comunhão total. O patrimônio de todos pertence a todos. Se esse casal falecer no mesmo acidente, né, numa mesma ocasião, não se sabendo distinguir, averiguar se ele morreu antes dela ou ela antes dele, há que se presumir o quê? Que ambos simultaneamente morreram. Muito bem. Qual é a diferença do primeiro caso para esse? Se o regime da comunhão total de bens, metade do patrimônio é dele e metade é dela. Tá? Então, na metade dele, se aplica essa ordem de vocação hereditária.
descendentes, ascendentes, cônjuge, sobrevivente, colaterais até quarto grau. Né? E aplicar-se-á também o mesmo raciocínio com relação a ela. Perfeito? Descendente, ascendente, cônjuge, colateral até quarto grau. O que significa? Significa que herda o patrimônio dele, nessa ordem, até os primos, que são colaterais até quarto grau. Herda o patrimônio dela, metade dela, até os primos dela. Perfeito? Então, este artigo, falta alguma informação importante a ser dada. Ou seja, os comurientes, eles são herdeiros um do outro ou uns dos outros. Tá? Existe, paralelamente, a morte simultânea ou comuriência, a chamada morte presumida. Presume-se a morte. Presume-se a morte através de dois aspectos: presunção de morte com decretação de ausência e sem decretação de ausência. Tá? Vou explicar primeiro a morte presumida com decretação de ausência através de um exemplo. Um industrial rico tem patrimônio, tem família, esposa, filhos, tem tudo o que é possível, tem bens, tem ações. Este industrial desaparece do seu domicílio, sem deixar notícia do seu paradeiro. Tá? Deixou patrimônio, esposa, filhos. Tá? A família fica preocupada pelo desaparecimento e procura descobrir o paradeiro dele. Buscas são feitas e não se consegue descobrir onde foi parar o infeliz. Tá? Muito bem. Depois de um certo tempo, qual é o tempo? Não sei, depende do tempo necessário para que as buscas sejam provadas. A família ingressa na justiça via advogado com uma ação de morte presumida com decretação de ausência. Ou seja, quando se diz com decretação de ausência, o indivíduo desapareceu do seu domicílio. Tá? Ele não morreu, desapareceu. Então a família deverá, na justiça, ingressar numa estação. Vou trabalhar com a primeira hipótese, depois eu volto com a segunda hipótese. E a morte presumida, sem decretação de ausência, é trabalhada no artigo 7 do artigo 7º do Código Civil. Diz: pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Eu dou sempre um exemplo em sala seguinte. Há muito tempo atrás existia um político famoso no Brasil, Ulisses Guimarães. Uma tarde de domingo, ele estava no litoral fluminense com a família, com os demais assessores, e ele quis, de certa forma, voltar para São Paulo. Muito bem. Ingressou num helicóptero, ele, o piloto e um outro político. E, ao levantar o voo, estava chovendo demais, tempestade absoluta, e o helicóptero caiu no ar, espatifou no ar. As buscas foram feitas reiteradas vezes, semanas e mais semanas, não encontraram os corpos do Luiz Guimarães e nenhum dos demais tripulantes e outro político. A pergunta minha: Ulisses Guimarães faleceu? Morreu? Morreu. O corpo estava presente? Não, então não é morte real. É uma presunção de morte em decorrência de que o Ulisses Guimarães estava em estado de perigo. Perfeito? Então, a família usou dessa chamada morte presumida
sem a decretação de ausência, porque não se fala que Ulisses Guimarães abandonou. Ele estava em estado de perigo, diferente da hipótese trabalhada naturalmente comigo, com vocês. Tá? Outro item, outro inciso, trazido do artigo 7º, que propõe a morte presumida sem decretação de ausência, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, presume-se que ele morreu. Então o indivíduo foi para a guerra, lá ele foi preso, tem prova disso, terminou a guerra, não voltou para casa em 2 anos. Fim do prazo, 2 anos, poderá a família, na justiça, pleitear a morte presumida sem decretação de ausência. O militar não se ausentou, não abandonou o seu domicílio. Estava em guerra, foi preso. Não voltou em 2 anos, morte presumida sem decretação de ausência. Perfeito? A mais trabalhosa é a segunda que eu antecipei a vocês. A morte presumida com decretação de ausência. O que faz a esposa ante a ausência do marido? Propõe justiça, uma ação que é trabalhada em 3 fases. É uma ação cara, uma ação caríssima, demorada, pode demorar até 30 anos essa ação, não é? Então propõe na justiça a ação, o juiz, ao receber inicial, se convencerá de que ele abandonou, que as buscas foram feitas, as provas estão lá, o juiz pede que seja nomeado um curador ou uma curadora para administrar provisoriamente os bens. Então, esta fase primeira é chamada curadoria dos bens do ausente. Logo em seguida, o juiz pede que seja nomeado um curador ou uma curadora e pede que sejam publicados editais de 2 em 2 meses, no período de 1 ano. Pedindo que ele, indivíduo, volte ao seu domicílio e restabeleça a sua vida normal. Então, 12 publicações durante esse período. Aí o juiz pede também que a família providencie o rol de bens pertencentes e rol ao falecido. Né? O que ele tinha, quantas casas tinha, quais são as ações, quais são as contas bancárias, e se junta ao processo esse rol. Esse documento é chamado arrecadação de bens. Junta-se ao processo esse documento chamado arrecadação de bens. Tá? A partir de 1 ano, da juntada do rol de bens, nesse processo, cabe à parte interessada, no caso a mulher, ingressar na segunda fase, é a chamada sucessão provisória. Como o nome diz, sucessão provisória, dá a entender que ele mesmo morreu, mas não tem prova da morte. Então, deverá ser aberto dentro dessa segunda fase uma espécie de inventário para dividir os bens entre os herdeiros, naquela ordem que eu disse a vocês anteriormente: descendentes, ascendentes, cônjuges sobreviventes, colaterais de 4º grau. Tá? Então, dentro desta ação, há que se ver, então, o inventário. Perfeito? 10 anos depois da abertura do inventário, tá? A família poderá providenciar a chamada sucessão definitiva. Já se entender que, inquestionavelmente, ele morreu. Aqueles bens, então, serão divididos entre os herdeiros. Um detalhe importante: ele pode voltar em qualquer momento. E o que acontece com os bens se ele voltar? Voltam a pertencer a ele. Mas se foi vendido, se algum herdeiro vendeu, o que vai acontecer? O herdeiro que vendeu deverá, de certa forma, devolver o dinheiro. Perfeito? É uma espécie de morte presumida, com decretação de ausência, cara, demorada, como eu disse no começo, pode ter um prolongamento até 30 anos. Tá? E no final, logicamente,
o juiz, por sentença, talvez não, com certeza não será mais o juiz, ele deverá, por sentença, declarar a morte, mas quase que não produzirá efeito, porque todo o patrimônio foi dividido. Perfeito?